Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer mais uma questão da UX, agora de 2019, com a temática de inorgânica. E para avaliar como é a UX, né, você já sabe que vai ter um texto gigante. Esse texto gigante, ele não vai falar praticamente nada para vocês. A figura muito menos. Nesse caso aqui, a figura está falando o nome de duas substâncias que a gente vai usar. Então, isso é muito raro, né? Mas o comando da questão, que é a parte que tu tem que ler, né? Seria a parte importante. Então, eu não vou ler se o comando não me mandar, né? Ou se alguma alternativa não fizer alguma referência. Então, vamos lá. Em relação às quatro substâncias químicas, deixa eu ver. Quatro substâncias químicas mencionadas acima é correto afirmar o quê? Bom, primeiro, letra A. Cara, deixa primeiro assim, ó. Quais são as quatro substâncias, né? Então, eu li e reli o texto, procurando as quatro substâncias. Uma delas é o citrato de sódio, a outra é o monofosfato de sódio. Depois aqui eu achei soda cáustica e não tinha uma outra substância que não seja água oxigenada. Só que água oxigenada, né? Poxa, não é a substância, né? A água oxigenada ela é uma solução, né? Não é a substância, é a solução de peróxido de hidrogênio. Mas então, antes de eu sair falando um monte de coisa sobre essas substâncias, vamos dar uma olhada no que elas são. Citrato de sódio, por exemplo, né? O citrato de sódio, como é átomo, ele vem de um ácido terminado em ico, né? Do temato tepico. Então, ele vem do ácido cítrico, mais soda cáustica, dando citrato de sódio e água. Se tu quisesse a fórmula, né, do ácido cítrico, tá aqui. Lembrando que o ácido, né, é a substância inorgânica que tem o H aqui na frente. A base é a substância que tem o OH no final. E quando eu junto isso, né, o cátion da base e o ânion do ácido, que é isso aqui, eu vou ter aqui a minha reação de neutralização. Então, isso aqui é uma reação de neutralização, formando sal e água. Só é importante ajustar isso, né? Se eu tiver três hidroxônios, né, três hidrônios, tem que ter três hidroxilas, por isso tem um 3 aqui na frente. E formando três casaizinhos aqui, né? Do Only You. Bom, a parte que interessa é esse cara aqui, né? Que é o sal. Citrato de sódio é um sal. Mas pelo nome, né? Quando fala alguma coisa ato e fala um metal, é sal, né? Nitrato de potássio, né? Sal. Fosfato de sódio, sal. Carbonato de magnésio, sal. Cromato de rubídio, sal. Então não importa quem for o ato de um metal, eu já sei que é um sal, porque ato, ito e eto, né? É a nomenclatura de sal. Ato, ito e eto. Isso é importante, né? Caso você não saiba isso, né? Ó, quando terminar em ato, ito e eto, isso é nome de sal, tá, galera? Então, cloreto de sódio, sal. Ó, nitrito de potássio, sal. Ato, vamos pegar um outro ato que eu não falei. Clorato de ferro, sal. Permanganato de potássio, sal. Se tiver ato, ito, eto, sal. Beleza? Bom, então, de novo aqui na segunda substância, eu tenho um monofosfato de sódio. Se é fosfato, né, eu já vou tender a achar que ele veio do ícone. Realmente, ele vem do ácido fosfórico. Com uma base, né, soda cáustica, tá aqui o hidróxido de sódio. Ele cai bastante na UX, né, OH, dando fosfato de sódio e água. Claro, se eu quiser colocar aqui os três hidrogênios, né, do ácido fosfórico e as três hidroxilas aqui da soda cáustica, né? Então tem que ter três aqui. Vai dar os três casaizinhos aqui, né? Então, três casaizinhos, ó. Only you. E tá aqui o nosso sal. Só que ele tá usando uma expressão aqui que não é muito científica, digamos assim, né? Monofosfato. Na verdade, quando só reage um hidrogênio, né, do ácido com uma hidroxila da base, né? E sobra os outros hidrogênios, a gente geralmente chama de dihidrogeno fosfato de sódio ou fosfato de monossódio. Mas vai, né? Vai. Você falou monofosfato, tudo bem.
Eu vou entender, mesmo que depois venha dizer que não era essa fórmula, eu vou entender que é um sal. É cátion e ânion, então eu sei que é um sal. A outra aqui em questão é a soda cáustica. Sim, é que vai originar todos os sais aqui que a gente comentou, né? A UX tem uma paixão por soda cáustica, a nossa monobase forte. E a quarta é o nosso problema, né? Que a água oxigenada nunca foi, nem nunca será a substância, né? Uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio. E essa solução aquosa de peróxido de hidrogênio, ela simplesmente tem uma quantidade de peróxido dissolvido na água, então é uma mistura. E quando a gente usa a palavra solução, é uma mistura homogênea ainda, tá? Tanto é verdade isso que a água oxigenada é vendida com uma concentração do peróxido de hidrogênio bem estipulada, que a gente chama de 10 volumes, 20 volumes, que é a concentração do peróxido de hidrogênio nessa solução. Bom, agora vamos fazer de conta, né, que eles falaram peróxido de hidrogênio em vez de água oxigenada, né? E vão tentar responder a questão mesmo assim, né? A gente não tem que brigar com a questão, né? A gente tem que ir para resolver. Então, letra A, todas são compostas. Sim, essas substâncias aí, elas são compostas, elas têm mais de um elemento. Substância composta é o contrário de substância simples, né? A substância simples é aquela que só tem um elemento, tá? Então, substância simples, por exemplo, é o O2, o O3, tá? Isso é simples, um elemento só. Composta é mais de um elemento, então isso é verdade. E tem caráter iônico acentuado. Cara, não, o sal ele tem caráter iônico acentuado, tá? Porque ele é um cátion, ânion, cátion, ânion. A soda cáustica também é metal com a metal. Então, para ser iônico acentuado, tem que ser pelo menos um metal e a metal, né? Aqui, se eu estiver falando da água ou do peróxido de hidrogênio, isso aqui não é metal com a metal, é a metal com a metal. Então, não posso falar que são todas, né? Então, todas são compostas, mas nem todas têm caráter iônico, né? Por exemplo, a água oxigenada que tem o peróxido de hidrogênio, então isso está errado. B, uma delas é um óxido básico. Cara, eu não achei óxido básico aqui. Óxido básico tem que ser oxigênio com o pessoal do grupo 1 e 2 da tabela periódica, tá? Então, se não sabe, você anota isso, né? Pessoal do grupo 1 e grupo 2 da tabela periódica. Se tiver ligado com oxigênio, mas só pode ter um elemento com oxigênio, né? Que é um composto binário. Aí sim esse cara vai ser um óxido básico. O óxido básico, como ele é um elemento que é metal com oxigênio, ele é ligação iônica, ele não pode ser covalente. Então eu não posso ter um cara que seja óxido básico e ligação covalente. Isso é impossível. E letra C, duas delas são classificadas como sais. Sim, quais são? As são classificadas como sais. Esse cara aqui, né? Que é o fosfato de sódio. E esse cara aqui, que é o citrato de sódio. Então, esses caras são. Além de serem sólidos à temperatura ambiente. Sim, toda vez que a gente estiver falando de ligação iônica, que é o caso ali, né? Porque o sódio é um metal e o resto é a metal. Toda vez que eu tiver ligação iônica, obrigatoriamente a ligação iônica vai ser sólido no estado físico mais comum nas condições ambientes, né? 25 graus Celsius e ATM. Então, verdade, né? Essa aqui está correta a nossa resposta. Letra D, três delas podem ser obtidas por meio aquoso por meio de reação de neutralização. Duas, né? A gente tem duas que podem ser, né? Que são os sais, que é ácido mais base, tanto sal e água, e utilizando ácido e bases fortes apropriados. Olha, eu tô vendo ali que tem base forte, eu só não tô vendo que tem ácido forte, né? Só que é aquele probleminha de português, tá? Eu não sei se esse S aqui tá fazendo referência só às bases, ou ele também tá fazendo referência a ácido. Se já fazendo referência a ácido, isso tá errado, porque não tem nenhum ácido forte aqui. O ácido cítrico ele é fraco, o ácido fosfórico é moderado, então estaria errado, né? Então, não sei o que eles, a parte de português que eles queriam falar aqui, né? Eu acho que tinha que ter mais cuidado nisso, né? Para quem está fazendo a prova, né? Tinha que pensar um pouquinho antes, né? Ver se não vai ter uma dupla interpretação. Mas tudo bem, já foi anulada a questão, a alternativa D, né? Então, esse problema não vai ser tão grande assim. E letra E. Uma delas é uma monobase fraca. Não, uma delas é uma monobase forte, né? Que a gente sabe que o mesmo grupo aqui que forma óxido básico, o mesmo grupo
que forma o óxido básico, que é grupo 1 e 2, é o grupo que forma as bases fortes. Base forte, grupo 1 e 2. Claro, tirando aqui o berílio e o magnésio, que não formam base forte. Então eu sei que a soda cáustica, que é uma monobase, é uma base forte, é usada na reação de esterificação de ácido graxo negativo, é o contrário, é na hidrólise de glicerídeos produzindo ácido graxo e glicerol para obtenção de detergentes. Também não é produção de sabão. O detergente é um sal de ácido sulfônico e o sabão é um sal de ácido graxo. Então, teria que ser uma reação de neutralização, né, de ácidos graxos ou hidrólise de glicerídeos formando ácidos graxos. Então, a letra E está toda errada. E só confere que a nossa resposta é a letra C mesmo, beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham curtido aí mais uma resolução aqui da UX. Eu vou deixar uns vídeos aqui que possam te ajudar no vestibular. E mais algumas coisas, dicas. E qualquer coisa você pode acessar aqui a descrição desse vídeo que tem os links para você comprar o Studbook Química da UX, que vai te ajudar muito. Então, bons estudos, forte abraço. Tchau!